livro dos Salmos, capítulo de número 51, versículos do 10 em diante, vai dizer-nos assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aleluia. Somente até o versículo de número 12, e para que fique bem gravado no meu e no teu coração, eu convido a igreja a repetir após mim o versículo de número 10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Agora só mais uma vez: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. Coloca a Bíblia no teu assento. É momento de falar com Deus. Senhor amado e Pai querido, Deus santo e todo-poderoso, o nosso coração se regozija, se alegra, porque estamos neste santo lugar. O salmista Davi, certa vez, já havia dito: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesta noite, a tua igreja se alegra, porque estamos na tua casa, porque estamos na sua presença, e já podemos aqui hoje falar com o Senhor em oração, já podemos louvar, exaltar e agradecer o seu nome, comemos louvores que lhe foram entoados a ti. E agora, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro de Deus, ela deseja ouvir uma palavra, não a palavra do pastor Anderson. A palavra do homem é rasa, a palavra do homem é superficial, mas a igreja do Senhor deseja nesta noite ouvir a palavra de Deus, deseja ouvir, ó Pai, a voz do Senhor. Então vem, Senhor, nesta noite falar aos nossos corações. Abre, ó Pai, os nossos ouvidos espirituais. Abre, ó Deus, o nosso entendimento, e que todos nesta noite, sem exceção, venham ouvir, entender e guardar aquilo que o Senhor tem a nos entregar. Que esta palavra seja como alimento para a nossa alma, combustível para a nossa fé, e como a bússola, ó Pai, que nos aponta ao norte, que nos mostra o caminho da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu me coloco diante de ti, como um simples servo que sou e peço. Usa-me, ó Deus, como instrumento em suas mãos, para pregoar a santa e poderosa palavra do Senhor. É o que lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora eu convido toda a igreja a aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a exaltação. Aleluia. Graças a Deus. A igreja pode tomar o seu assento. Fiquem todos à vontade. Livro dos Salmos, Igreja do Senhor, dos 150 capítulos que nós encontramos no livro dos Salmos, 73 deles, isso mesmo que você ouviu, 73 salmos foram escritos pelo rei Davi. A palavra do Senhor vai nos contar que o rei Davi foi um grande homem nas mãos do Senhor, um grande instrumento nas mãos de Deus, um homem que inclusive a Bíblia chega a falar que foi um homem segundo
o coração de Deus. E sempre que nós lembramos do rei Davi, nós lembramos de alguém notável, um grande homem que, por meio dele, o Senhor entregou grandes vitórias ao seu povo. No entanto, a Bíblia, ela não aponta apenas os grandes feitos dos homens de Deus. A palavra do Senhor, ela é sincera. A palavra de Deus é verdadeira. E a palavra do Senhor, ela nos mostra também com clareza a humanidade de cada um desses homens. Mostra as fraquezas, mostra os erros que eles também cometeram. Até mesmo porque todos os personagens, se nós podemos assim dizer, da Bíblia Sagrada, homens e mulheres de Deus, foram pessoas assim como eu e como você, de carne e osso, sujeito a falhas, sujeito a tentações. No entanto, que dedicaram as suas vidas em prol de fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. E não foi diferente com este, o rei Davi. Quando nós chegamos aqui no Salmo de número 51, nós vamos ver que o salmista Davi, diferente de outros salmos, aonde ele escreveu engrandecendo ao nome do Senhor, aonde ele escreveu louvando a Deus pela sua santidade, pela sua grandiosidade, outros que ele escreveu inclusive clamando ao Senhor por proteção. O Salmo de número 51, Davi escreveu como uma oração de arrependimento. Pastor, como assim? O salmista Davi havia pecado contra o Senhor. A Bíblia vai nos contar que o salmista Davi foi um grande homem de batalhas também. Geralmente nas batalhas que o exército de Israel ia enfrentar, Davi sempre ia junto com o seu exército. Davi empunhava ali a espada e ia para a frente da batalha, para, juntamente com os seus soldados, guerrear contra o inimigo. No entanto, os anos foram se passando, e chega um belo dia que Davi não era mais aquele rei que estava começando, não era mais aquele rei que ninguém conhecia, ele já era o grande rei Davi. E ele decide, em uma das batalhas que seu exército foi enfrentar, ficar no palácio. Ele não foi juntamente com os seus soldados, ele ficou. A Bíblia vai nos deixar claro, inclusive, que naquele dia Davi acordou tarde, levantou um pouco depois do horário que geralmente ele acordava, e quando ele acorda, ali no seu palácio, ele decide ir para a sacada, se assim podemos dizer, do palácio. Ficava em uma posição mais elevada da cidade de Jerusalém, aonde ele conseguia ter uma visão panorâmica de tudo que estava ali ao redor. E a Bíblia vai nos contar que de repente, Davi ali observando a nação de Israel, observando Jerusalém, Davi vê uma mulher, Betseba. Aquela mulher, ela estava se banhando, despida. E Davi aqui nesse momento acaba abrindo uma brecha para que uma grande destruição começasse a acontecer na sua vida e na sua casa. Pastor, por quê? Porque Davi, ao ver aquela cena de uma mulher despida se banhando, ao invés dele virar o seu rosto, sair daquele lugar, ou seja, se apartar da aparência do mal, Davi decide observar um pouco mais. Davi decide cobiçar aquela que os seus olhos estavam vendo.
Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele vai dizer: apartai-vos da aparência do mal. Pastor, como assim? Não precisa ser nem necessariamente o mal. Você olhou e viu que aquilo ali tem uma aparência do mal, se desvia. Saia daquele caminho. Jesus, ele também disse: se teu olho esquerdo te leva a pecar, arranca-o e joga fora, porque é melhor entrar no céu com um olho do que com os dois para o inferno. No entanto, o rei Davi, ele não seguiu por esse caminho. Aquele homem, um grande homem de Deus, que a Bíblia chega a chamar de homem segundo o coração de Deus, ele decide cobiçar aquela mulher. E ele vai além. A palavra do Senhor vai nos contar que agora ele manda um dos seus servos e chamar aquela mulher para vir para o palácio. Os irmãos podem observar que é como a Bíblia diz: um abismo puxa outro abismo. E agora aquele homem que havia olhado e não desviou o seu olhar, agora ele cobiça. E agora aquele homem que havia cobiçado, agora ele manda chamar aquela mulher. Davi era rei, e enquanto rei, a palavra que ele dizia era lei. Ele mandou chamar aquela mulher para o palácio. Só que detalhe, aquela mulher não era solteira. Aquela mulher era casada justamente inclusive com um grande soldado do seu exército, e que naquele exato momento estava na batalha, lutando pelo rei, lutando inclusive pelo seu rei, o rei Davi. E ele manda chamar a mulher de Urias, o seu soldado que estava na batalha. Nós conhecemos a história. Ela vai para o palácio, e ali aquele que cobiçou, aquele que desejou, agora consuma o ato, cai em pecado com Betseba. Ah, meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos afastar daquilo que pode nos distanciar de Deus. Pastor, por quê? A palavra do Senhor vai nos falar lá no livro de Isaías que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam nos abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam nos ouvir. Porém, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado, ele nos distancia de Deus. O pecado, ele cria uma barreira entre nós e o nosso Deus. E aquele que outrora estava vivendo ali na presença, em obediência, seguindo os direcionamentos de Deus, vivendo inclusive as bênçãos do Senhor por conta da sua obediência, agora ele cai em pecado. Detalhe: pecado tem consequência. Inclusive, vale a pena nós ressaltarmos isso, que quando nós pecamos e nós pedimos perdão a Deus com um coração sincero, contrito, quebrantado, o Senhor, ele está sempre pronto a nos perdoar, mas nem sempre Deus impede que nós venhamos viver as consequências dos nossos erros, as consequências dos nossos pecados. Pastor, mas como assim? Betseba fica grávida. A esposa de Urias fica grávida do rei Davi. E eu fico imaginando agora Davi pensando: o que eu vou fazer? E o inimigo, ele é ardiloso. Satanás, ele é ardiloso. E ele logo fica soprando no ouvido. Cria uma mentira, cria uma outra situação para tentar se desvencilhar disso. Interessante que uma mentira, ela só consegue ser sustentada por meio de outra mentira, e que mais à frente vai ser necessário mais uma mentira, e lá na frente de novo outra mentira. Só que chega uma hora que a verdade vem à tona.
A palavra do Senhor vai nos falar aqui. Davi pensa: bom, ela está grávida, eu preciso fazer alguma coisa para tentar camuflar essa situação. Davi decide chamar Urias, manda um recado para trazer Urias lá na frente da batalha e vir para casa. E aí Davi fala: Urias, vai para casa, né? Você está batalhando já há tanto tempo lá junto com o exército, descansa um pouco, vai ficar com a sua esposa. Isso, vai ficar lá com ela algum tempo, é importante para vocês. Davi estava tramando algo. Na verdade, ele queria que Urias fosse para casa, ficasse com a sua esposa, e aí quando surgisse a notícia que ela está grávida, todo mundo ia dizer: não, Urias veio da batalha, ficou em casa ali, ela engravidou. No entanto, Urias diz: não, meu senhor, como que eu, sabendo que os meus irmãos, os demais soldados estão lá na batalha, muitos morrendo, como que eu vou descansar em casa? Como que eu vou conseguir ficar em casa com a minha esposa, sabendo o que está acontecendo com os meus amigos que estão na batalha? Meu Deus! E aquele homem não vai para casa. Davi tenta uma, Davi tenta duas, nós conhecemos a história. Até que chega uma hora que Davi fala: bom, não tem jeito. E ele não vai para casa. E Davi, mais uma vez, entra em outro abismo. Pastor, como assim? Davi decide agora de uma forma de fazer com que Urias morra. Ele fala com o general do seu exército: pegue Urias, coloque ele na frente da batalha, coloque ele no local mais perigoso da batalha. Qual o plano de Davi? Que Urias viesse ser morto. E assim como ele planejou, assim aconteceu. Urias foi colocado na frente da batalha, no lugar mais perigoso da guerra, e ali Urias é morto. Davi agora não havia apenas cobiçado, desejado, consumado o ato. Davi agora havia também colocado em suas mãos o sangue de Urias. Um abismo puxa outro abismo. Pastor, mas esse Davi que o Senhor está falando é o mesmo Davi que a Bíblia fala que foi um homem segundo o coração de Deus? Sim, é o mesmo Davi. No entanto, eu repito, a palavra de Deus, ela não apenas enaltece os grandes feitos daqueles que foram homens e mulheres de Deus. A palavra de Deus também mostra a humanidade, as limitações, as falhas daqueles que foram homens e mulheres de Deus. Pastor, mas por que isso? Para mostrar que todos eles foram como eu e você, sujeitos a erros, falhas e pecados. Nós sabemos que mais à frente Deus vai fazer com que essa situação que estava em oculto, que estava escondida, viesse. Pastor, como assim? Geralmente quando alguém comete um erro, uma falha, principalmente nesse aspecto, nessa gravidade, as pessoas tentam camuflar ao máximo. No entanto, chega uma hora que vem. Davi tentou camuflar, Davi tentou esconder, mas chega uma hora que Deus manda o profeta Natan ir lá no palácio e mostrar para ele que não tem erro, não tem falha, não tem pecado que fique escondido dos olhos do Senhor. Ei, meu irmão e minha irmã, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus contempla a todos nós. Nos contempla dentro da igreja, sim, mas nos contempla também no nosso particular. Nos contempla em casa, nos contempla no trabalho, nos contempla na rua. A
nossa vida de retidão e santidade para com Deus, ela não pode nem deve de maneira alguma se limitar ao que fazemos aqui dentro. É muito fácil sermos cristãos dentro dessas palavras. É muito fácil termos uma vida de santidade aqui dentro, mas a prova da verdadeira vida de separação para o Senhor acontece quando nós estamos lá, quando nós estamos expostos às tentações, quando nós estamos expostos aos erros, quando nós estamos expostos às investidas do inimigo para tentar nos tragar da presença de Deus. No entanto, nós precisamos ser vigilantes e nós precisamos ser firmes para que nada venha nos tirar da presença do Senhor, para que nada venha nos afastar do nosso Deus. Aleluia. O salmista Davi errou, falhou, e Deus, através do profeta Natan, mostrou para ele: eu estava vendo tudo, eu estou ciente de tudo. E é em meio a esse momento que o salmista Davi escreve o Salmo de número 51. Ele começa o Salmo dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aleluia. Agora, aquele homem que havia falhado, pecado, aquele homem agora está completamente arrependido. Amém. Ah, meu irmão e minha irmã, o Deus que nós servimos, Ele sabe que eu e você somos falhos, somos pecadores. Deus, Ele sabe que nós temos uma natureza pecaminosa, e o Senhor, Ele espera de cada um de nós que nós venhamos ter um coração voltado para Ele, um coração que quando erra, um coração que quando falha, está pronto para dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei contra Ti, no entanto, eu peço perdão, eu peço a Tua misericórdia, eu peço que o Senhor venha apagar as minhas transgressões, como o salmista Davi estava dizendo. Ei, meu irmão e minha irmã, hoje em dia, cada vez mais, o mundo está tentando naturalizar o pecado. Pastor, o que seria naturalizar o pecado? Não tem nada a ver. Ah, fazer isso? Tem nada a ver. Fazer aquilo? Tem nada a ver. Isso daqui está todo mundo fazendo. Não tem nada a ver. E com isso, o que é errado aos olhos de muitos acaba se tornando: não tem nada a ver, é normal, está todo mundo fazendo. E cada vez mais pessoas estão indo por esse não tem nada a ver e estão se afastando da presença de Deus. Pastor, por quê? Porque os anos vão passando, mas pecado continua sendo pecado. E nós precisamos entender que o pecado nos afasta de Deus. Nós precisamos entender que o pecado, ele cria uma separação entre nós e o nosso Deus. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte.
O salmista Davi estava arrependido. O salmista Davi havia compreendido que o que ele fez era errado, entristeceu os olhos do Senhor, e aquele homem está agora pedindo a Deus por misericórdia. Ei, meu irmão e minha irmã, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Já nos diz a palavra do Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, aleluia. E Ele espera de mim e de você que nós venhamos expor a Ele aquilo que fizemos, os erros que cometemos, e pedir a Ele o seu perdão. O salmista Davi sabia disso, sabia que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus justo, mas é um Deus também de amor, é um Deus também de misericórdia, aleluia. No versículo de número 2 ele vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ei, meu irmão e minha irmã, conforme a pessoa ela vai se afastando de Deus, uma das coisas que começa a acontecer gradativamente com ela é a falta de sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Sabe por quê? Que quando eu, você erramos, nós sentimos logo dentro de nós aquele sentimento de arrependimento, de cobrança, e nós dizemos: meu Deus, me perdoe, eu falhei. Isso não é de mim, isso não é de você, isso é o Espírito Santo de Deus. Só que conforme a pessoa ela vai se afastando, cada vez mais o Espírito Santo também vai se afastando, e ela chega um ponto que ela não começa mais a sentir arrependimento. Ela erra, ela peca, e para ela não tem nada. Todo mundo faz, é normal. Isso é um sinal gravíssimo, sinal de que o Espírito Santo já não está mais ali. O Espírito Santo já não está mais incomodando. O Espírito Santo já não está mais levando aquela pessoa à compreensão do seu erro, da sua falha, de tanto que aquela pessoa se afastou de Deus. Mas o salmista Davi aqui, aquele homem, mostra claramente que o Espírito Santo estava trabalhando no seu coração. Aquele homem está arrependido, aquele homem está quebrantado, aquele homem está pedindo a Deus por misericórdia, aleluia. E quando nós chegamos no versículo de número 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, aleluia. Ei, meu irmão e minha irmã, nós não temos o poder de nós mesmos criar um novo coração em nós. Nós não temos o poder de nós mesmos moldarmos o nosso coração. Mas o Deus que nós servimos, Ele tem esse poder. E o salmista Davi diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Ah, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor vai nos dizer que enganoso é o coração do homem. O nosso coração é enganoso. Às vezes nós achamos que algo é bom e na verdade não é. O nosso coração é enganoso. E às vezes nós achamos que algo vai ser benéfico e na verdade aquilo vai nos afastar de Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria
a tua vontade. Cria em mim um coração segundo o teu querer. E ele continua dizendo: e renova em mim um espírito reto, um espírito correto, sincero, verdadeiro, na tua presença. Aleluia. Ei, meu irmão e minha irmã, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em nosso coração. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha moldar os nossos corações segundo a sua vontade, para que o nosso coração seja um coração semelhante ao coração de Deus. Aleluia. O nosso coração é uma terra, é um ambiente que precisa ser trabalhado pelo Senhor. A nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é falha, e só Deus pode criar em nós um coração limpo. Aleluia. No versículo 11 ele vai dizer: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. O rei Davi havia pecado, havia falhado. O rei Davi sabia que quem colocou ele no trono foi o Senhor. Mas o medo do rei Davi aqui não era perder o trono. Ele não está dizendo: Senhor, não tires de mim a coroa de rei. Ele não está dizendo: Senhor, não tires de mim o trono onde eu me assento. Senhor, não tires de mim o poder que eu tenho sobre a nação de Israel. Não. Ele está dizendo: Senhor, não tires de mim o teu Espírito Santo. O que era mais importante para Davi não era a coroa de rei, não era o trono que ele se assentava, não era o poder e a autoridade como rei, mas era a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia. E ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Antes ele vai dizer: não me lances fora da tua presença. Ei, meu irmão e minha irmã, nós precisamos valorizar a presença do Senhor. Nós precisamos valorizar a nossa intimidade. Nós precisamos valorizar o nosso relacionamento com Deus. Aleluia. O Deus que nós servimos, sim, é o Deus que nos abençoa. Sim, é um Deus que pode fazer grandes coisas em nossas vidas, mas nós temos que valorizar muito mais o Deus da bênção do que as bênçãos do nosso Deus. E para isso nós precisamos valorizar o nosso relacionamento, intimidade, vivência com o Senhor. Pastor, e como que eu valorizo isso? Nos afastando daquilo que nos distancia dele, deixando para trás tudo aquilo que me afasta dele, negando tudo aquilo que me lança fora da presença dele, porque nós valorizamos a intimidade e comunhão com ele. Aleluia. No versículo de número 12, o salmista vai dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustente com o espírito voluntário. Pastor, como assim? O que o salmista Davi estava dizendo? Ei, meu irmão, minha irmã, o salário do pecado é a morte. O pecado nos afasta de Deus, mas uma vida de santidade na presença do Senhor nos aproxima de Deus. O Senhor é aquele que tem salvação para nos dar. Sem Deus, fora da presença de Deus, não tem salvação. O salmista Davi sabia que fora da presença de Deus não tinha salvação para sua alma. E aqui o salmista Davi está mostrando outro detalhe importante. Ele valorizava a sua vida espiritual.
fala, a sua salvação. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele sabia que estando com Deus, tendo relacionamento com Deus, ele tinha salvação para a sua alma, algo que vai muito além do seu corpo, algo que vai muito além da existência física desse mundo. Aqui ele está falando de algo que transcende a isso, está falando de eternidade, está falando de salvação. Ei, meu irmão e minha irmã, no pecado não tem salvação, no mundo não tem salvação, fora da presença de Deus não tem salvação, mas na presença do Senhor nós temos salvação e vida eterna. Como já foi dito aqui, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ah, meu irmão, minha irmã, esse é o dom gratuito de Deus para aqueles que estão no Senhor, para aqueles que estão na presença do Senhor. Salvação e vida eterna, e sustene com o Espírito voluntário. Ah, meu irmão e minha irmã, aquele grande homem de Deus havia pecado, mas ele nos mostra aqui uma lição, que nós precisamos, diante das nossas falhas e dos nossos erros, verdadeiramente nos arrependermos. Pastor, como assim verdadeiramente? O verdadeiro arrependimento, ele vai falar de mudança, ele vai falar de transformação. Um arrependimento onde não há transformação, ou seja, uma pessoa que diz: eu me arrependo, mas continua cometendo erro, esse arrependimento não foi sincero, esse arrependimento não foi verdadeiro. Pode até ser um remorso, pode até ser um peso na consciência, uma tristeza pela falha que cometeu, mas arrependimento verdadeiro traz junto consigo mudança de atitude. Quando nós nos arrependemos na presença do Senhor, o Senhor é aquele que está pronto a nos perdoar. A Bíblia nos fala que quando nós nos arrependemos e deixamos o nosso erro, nós somos dignos de misericórdia. Aquele que se arrepende e deixa é digno de misericórdia. É se arrepender e deixar. E quando isso acontece, o Deus que nós servimos, Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que a Bíblia fala que Ele lança o nosso pecado no lago do esquecimento. Aleluia, glória a Deus. O homem muitas das vezes diz assim: olha, eu te perdoo. E às vezes no primeiro desentendimento ele fala assim: mas você fez aquilo comigo, você fez aquilo outro comigo. Deus não é assim. Quando Deus fala eu te perdoo, Ele pega aquele pecado e lança no lago do esquecimento. Quando Deus diz eu te perdoo, está perdoado. Jesus, quando estava na cruz, havia 2 ladrões, um à sua esquerda, outro à sua direita, e um deles zombou de Cristo, dizendo: se tu és mesmo o Mestre, o Messias, o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. E o outro, arrependido, quebrantado pelos erros e falhas que cometeu, disse assim: olha, fique quieto, nós estamos aqui porque merecemos. Ou seja, ele reconhece as suas falhas. Estamos aqui porque merecemos. Este homem não cometeu nenhum erro, este homem não cometeu nenhuma falha, reconhece a santidade de Cristo. E agora ele fala: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Reconhece que Jesus é Salvador. E Jesus fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Naquele exato momento, os pecados
pecados foram perdoados. Ei, meu irmão e minha irmã, Jesus está sempre pronto a nos perdoar. Basta que nós venhamos nos quebrantar na sua presença. Basta que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente das nossas falhas e erros. E assim fazendo, nós restauramos o nosso relacionamento, a nossa intimidade, e nos aprofundamos cada vez mais na nossa vivência com o nosso Deus. Amém, amados? Essa é a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Vamos aplaudir de